Dando sequência ao nosso módulo sobre números decimais, hoje nós falaremos sobre a leitura dos números decimais. Além disso, eu quero mostrar para vocês como transformar de um número decimal para fração, e inclusive transformar essa fração em uma fração irredutível. Seja muito bem-vindo se você estiver chegando por aqui agora. Esse é um curso totalmente gratuito e preparatório para os concursos do Censo 2022. Eu sou o professor Cláudio e aqui na descrição do vídeo você pode pegar o teu acesso gratuito a esse curso. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos lá, vamos começar aqui. Mais uma vez, nós estamos no módulo de números decimais e nós vamos falar rapidamente sobre leitura dos números decimais. E lógico, vamos transformar frações decimais em números decimais e depois fazer o contrário também, de decimal para fração e depois encontrar uma fração irredutível se for o caso. Bora lá! Vamos iniciar da seguinte forma. O que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo um quadro de ordens que vocês já conhecem. Primeiramente, vocês aprenderam lá no primeiro módulo sobre números naturais. Nós falamos sobre sistema de numeração decimal. E lá vocês viram que nós tínhamos a ordem das dezenas, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. A cada 3 ordens nós temos uma classe e assim por diante. Agora, nós também vamos manter essa estrutura. O problema é que nós estamos falando de números decimais, ou seja, números que contêm uma vírgula. Então, aqui está a nossa vírgula e da vírgula para a parte esquerda é a parte inteira, que nós já conhecemos. Unidade, dezena, centena e assim por diante. Agora, tem uma parte decimal agora, que é décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim por diante. Mas, primeiramente, vamos trabalhar aqui apenas com décimo, centésimo e milésimo. Eu vou escrever alguns números aqui para a gente fazer a leitura desses números, certo? Então, o primeiro que eu vou colocar aqui é um número que não tem parte inteira. Então, se ele não tem parte inteira, eu tenho que colocar pelo menos um zero aqui, certo? Porque o zero representa que eu não tenho uma parte inteira. Agora, o que vai ter aqui nos décimos e nos centésimos e nos milésimos? Eu vou escrever um número que contém apenas décimos. Eu posso colocar aqui, ó. A leitura desse número decimal é 2 décimos, certo? Então, eu tenho 2 décimos. Agora, o que acontece quando eu coloco uma parte inteira aqui? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 3 inteiros e 32 centésimos. Veja que eu tenho uma casa decimal aqui nesse primeiro número. Casa decimal é a quantidade de algarismos que eu tenho à direita da vírgula. No primeiro número, eu tenho só 1. Então, eu tenho 2 décimos. Aqui eu tenho duas casas decimais. Então, eu tenho centésimos. Eu tenho 32 centésimos. Mas nós temos uma parte inteira. Então, aqui eu vou ler da seguinte forma. 3 inteiros e 32 centésimos. Ah, mas existe a leitura também na linguagem coloquial, que pode aparecer nas provas e também nas nossas atividades e nos simulados. Eu tenho 3,32. Posso falar assim? Posso falar assim, com certeza. Aqui eu tenho 0,2. Certo? Então eu tenho 0,2 ou 2 décimos. Se eu tenho duas casas decimais, nesse caso aqui, então eu vou falar 3 inteiros e 32 centésimos, ou 3,32. Só que agora eu quero escrever um número que tem dezenas. Vamos colocar aqui 64 inteiros. Olha o que eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho duas casas decimais, concorda? Então, aqui eu tenho 64 inteiros e 4 centésimos. Não posso falar que é décimos. Eu tenho centésimos. Ah, e quando que seria 4 décimos? Se eu tivesse colocado aqui, ó, 64 inteiros e 4
décimos. Só que eu não escrevi isso. Eu escrevi isso aqui, ó. 64 inteiros e 4 centésimos. Eu tenho duas casas decimais, então eu vou ler centésimos. E se eu tivesse 3, eu ia ler milésimos, que é justamente isso que eu vou escrever aqui, ó. Olha, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho 1 inteiro e 35 milésimos, certo? Eu tenho 3 casas decimais, então eu vou ler 1 inteiro e 35 milésimos. Ou 1 inteiro, 1,035. Tudo bem? 1,035. Não posso falar 1,35. Porque 1,35 seria isso aqui, ó. 1,35. E esse número é diferente de 1,035. Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Nós vamos ter uma aula sobre comparação de números decimais. E aí nós vamos descobrir se um número decimal é igual ao outro, se ele é diferente, né? Se ele é diferente, então ele é maior ou menor que um outro número decimal. Vamos lá. Então, essa é a forma como nós vamos ler os números decimais. Eu posso falar 2 décimos ou 0,2. Eu posso falar 3 inteiros e 32 centésimos ou 3,32. Eu posso falar 64 inteiros e 4 centésimos ou 64,04. Eu posso falar aqui 1 inteiro e 35 milésimos, ou então 1,035, certo? Agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu tenho aqui alguns números decimais. O que eu quero fazer é transformar os decimais em fração. E, posteriormente, eu quero simplificar essa fração, torná-la irredutível. Irredutível é uma fração que não há mais possibilidade de simplificar. Então, ali eu tenho 8 décimos. Então, a forma como eu leio esse número decimal, eu já posso escrevê-lo na forma fracionária. 8 décimos é 8 décimos. Veja aqui, ó, eu tenho... Primeira pergunta que você vai fazer. Que número que eu vou colocar no numerador? Essa é a pergunta. A primeira. Tira a vírgula. Desconsidera a vírgula. Que número que eu tenho se eu desconsiderar a vírgula? Não é o 8? Então, é o 8 que você vai colocar aqui em cima. E o denominador, como que eu faço? Você vai perguntar o seguinte para você mesmo. Quantas casas decimais eu tenho? Quando eu falar em casas decimais, eu estou falando à direita da vírgula. Se eu tivesse falado parte inteira, é a esquerda da vírgula, mas eu estou falando de parte decimal, à direita da vírgula. Então, quantas casas decimais eu tenho? É só uma. Concorda? É o 8. É uma casa decimal. Então, se é só uma casa, então aqui embaixo eu vou colocar o 10. Certo? Ah, e se fossem duas casas? Então eu ia colocar o 100, que é justamente isso que nós vamos ver aqui agora. Só que antes de passar para a segunda, eu quero simplificar essa fração. Eu quero torná-la irredutível. Isso é muito importante. Que você saiba simplificar e chegar na fração irredutível. Os dois números são pares, então nós podemos simplificar por 2, por exemplo. Em cima e embaixo. Então, 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. 4 quintos é equivalente a 8 décimos. É a mesma coisa. Você precisa decorar isso? Não. O que você tem que entender é que você pode sair de um decimal, 8 décimos, transformar o decimal em uma fração, 8 dividido por 10, ou 8 décimos, e você pode simplificar essa fração e chegar em 4 quintos. É uma fração irredutível? Sim. Não há mais possibilidade de simplificar essa fração. Certo? Vamos para a segunda. Vamos lá, ó. Eu tenho um numerador e eu tenho um denominador. O numerador primeiro. Bora lá. Tira essa vírgula aqui. Que número que forma? É o 500.
536, não é verdade? Muito bem. Agora eu quero saber o denominador. Aí você vai fazer a segunda pergunta. Quantas casas decimais eu tenho nesse número aqui? Mais uma vez, casas decimais é a quantidade de algarismos que eu tenho à direita do zero. Eu tenho 2, ó. É o 36. Então eu tenho duas casas decimais. Se eu tenho duas, então o denominador é 100. A própria leitura desse número aqui já vai me dizer quem é a fração. Eu tenho 5 inteiros e 36 centésimos. Então tá aqui, ó. 536 centésimos. Ah, mas tá meio estranho isso aqui. 536 sobre 100, né? Centésimos. E aqui tem 5 inteiros. O problema é que essa fração aqui é uma fração imprópria. Ou seja, ela representa mais de um inteiro. Nós podemos transformá-la em número misto? Sim, é importante. Outra coisa, nós temos que simplificar essa fração. Então, primeira coisa, eu vou simplificar a fração. Primeiro, não vou transformá-la em número misto. Primeiro, vamos deixar o misto para o final. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar. Por exemplo, veja que esse número aqui, ele termina em 36, concorda? E esse número aqui termina em 00. Lembra lá do nosso módulo de múltiplos e divisores? Critérios de divisibilidade? A regra de divisibilidade por 4. Um número será divisível por 4 quando terminar em 00? Sim, porque 100 dividido por 4 vai dar 25, beleza? Agora, além disso, um número será divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos, no caso o 36, for divisível por 4. O 36 é divisível por 4? Sim, 36 por 4 dá 9. Então, esse número maior aqui, ó, 536, também dá para dividir por 4. Então, quanto que vai dar isso? Não sei, mas eu já sei por quanto que eu vou dividir, que é por 4. Então, 4 vezes 1 é 4, sobra 1, desce o 3. 4 vezes 3 é 12, sobra 1, desce o 6. 4 vezes 4, 16, sobra 0. Não é verdade? Então, ó, nós temos aqui um resto zero. Então, o que eu posso dizer? Eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo. Então, 536 por 4 vai dar 134. E o 100 por 4 é 25. Essa é uma fração irredutível? Sim. Por quê? Veja bem, o 134 ainda dá para dividir por 2. Mas dá uma olhada aqui no 25. O 25, quais são os divisores do 25? Vamos colocar aqui, ó, os divisores de 25. É fácil, né? Ó, é 1, é o 5 e é o 25. Então, o 25 só tem 3 divisores. É o 1, 5 e o 25. Simplificar por 1 não faz sentido. Então, eu só posso simplificar o 25 por 5 e por 25. Só que o 134 não dá por 5 e nem por 25. Por quê? Porque ele não termina em 0 ou 5. Então, essa é uma fração irredutível. Certo? Agora, eu posso continuar simplificando. Quer dizer, na verdade, eu tenho que transformar ele em misto, né? Eu posso continuar dividindo? Posso. Na verdade, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso pegar o 134 e dividir por 25. Tudo bem? Que eu vou encontrar o meu número misto. Ah, mas professor, por que você não pega esse aqui, o original? 536 dividido por 100. Eu posso pegar esse também? Posso. Essa fração é equivalente a essa. Tanto faz se você vai dividir o 536 por 100 ou o 134 por 25. Tanto faz. Elas são equivalentes. Ó, veja que tem um sinal de igualdade aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mais fácil. O que é o mais fácil aqui para mim? Eu vou pegar o 536 e vou dividir por 100. Por que é mais fácil? Embora tenha números maiores. Porque 100 vezes 5, 500. Isso vai sobrar 36.
Então, eu posso afirmar o quê? Que 536 centésimos é 5 inteiros e 36 centésimos. Ó, 36 centésimos. Certo? Ó, 5 inteiros e 36 centésimos. É justamente o que está escrito aqui, ó. 5 inteiros e 36 centésimos. Vamos lá, vamos para o próximo. Eu tenho 65 centésimos. Vamos lá, vamos transformar isso aqui em fração. Ó. 65, por que 65? Tira a vírgula, que número que forma? 65. Vai formar 0,65. Só que esse zero à esquerda não faz nenhuma diferença. Não é? Lembra daquele ditadozinho, zero à esquerda? Então, fulano que é zero à esquerda não faz diferença. Não é assim que as pessoas falavam, né? Então, o zero à esquerda da parte inteira não faz diferença. Então, você pode desconsiderar. Ah, e se tivesse 2 zeros aqui? Tanto faz. Todo zero à esquerda da parte inteira não faz nenhuma diferença. Isso aqui continua sendo 65. Então, se eu tiro a vírgula, nós temos 65. Quantas casas decimais eu tenho aqui no denominador? Tenho 2, então o denominador é 100. Eu posso simplificar essa fração? Posso. Por quê? Porque o 65 termina em 5. Então, eu posso simplificar por 5. O 100, lógico, que vai dar por 5. O 65 por 5 é 5 vezes 3, 15... É 13, né? 5 vezes 3, 15, sobe 1, 5 vezes... É, isso mesmo. Isso vai dar 13. 65 por 5 dá 13. E o 100 por 5? 10 por 5, 2. 2 vezes 10, 20. Então, 13 20avos. Essa é uma fração irredutível? Sim. Por quê? Primeiramente porque o 13 é primo. O 13 só dá por 13, por 1. Por 1 a gente não conta aqui, né? Só dá por 13. E o 20 não dá por 13. Então, bora lá. Essa é a nossa fração irredutível. Posso transformar em misto? Não. Não posso. Por quê? Eu tenho parte inteira aqui? Não tenho. O número misto é uma mistura de parte inteira e parte fracionária, ou parte decimal. Esse cara aqui, ó, o 65 centésimos, não tem parte inteira. Então, lógico que ela representa uma fração própria. Ou seja, onde o numerador é menor do que o denominador. Ou seja, eu tenho um inteiro e eu dividi ele em 20 partes. Eu selecionei 13 partes. Então, eu tenho menos de um inteiro. Eu seleciono 13 partes de 20. Então, eu tenho uma fração de um inteiro. Então, essa é a fração propriamente dita que nós classificamos como fração própria. Muito bem. Então, transformamos os 65 centésimos em fração e transformamos essa fração em fração irredutível. E para terminar, nós temos o quê? Nós temos uma outra fração aqui. Só que eu vou tirar a vírgula. Que número que forma? 47. Então, coloquemos aqui o 47. A pergunta do denominador. Quantas casas decimais eu tenho ali? Eu tenho 3. É o 0, é o 4 e é o 7. Eu tenho 3 casas decimais. Então, o meu denominador será 1000. A própria leitura do número decimal já me diz quem é a fração. Eu tenho ali 47 centésimos. Então, é 47 sobre 1000. Ou 47 milésimos também. O 47 me parece um número primo. Ele não dá por 2. 7 mais 4, 11. Não dá por 3. Não dá por 5. Não dá por 7. Será que ele dá por 7? Não, 7 vezes 7, 49. Não dá por 7. Não dá por 7, 9, 10, 11. Não dá por 11. Não dá por 13. Será que ele dá por 13? Não, não vai dar por 13. 13 vezes 3 é 39. Não, não vai dar por 13. Vai ser 39, peraí. 39 mais 13. 12. Não, não vai dar por 13. Não vai dar por 17? Será que dá por 17? 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. Não, não vai dar. Ele é um número primo, ok? Então, 47 é um número primo. E aí, lógico, o 1000 nunca que vai dar por 47. Então, essa é uma fração
irredutível, ok? Então é isso, pessoal. Eu já estou disponibilizando neste momento as atividades lá na plataforma. Para você que não é inscrito ainda, entra aqui na descrição do vídeo e pega o teu acesso, certo? Um abraço e até a próxima aula.